irmãos? Mais de graça. Posso pedir que vocês ficarem de pé só para nessa oração? Não é questão de, vamos fazer oração de pé, né? Tem temor, tem que ser de pé, tem que ser de pé. Atos dos Apóstolos, estavam orando tanto cansado, tanto por causa de eles que o Espírito desceu e eles estavam sentados, né? Então não é questão de posição. Não adianta tu estar de pé e o coração está no chão, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, mais esse momento precioso que tu tens concedido às nossas vidas, que tu tens concedido, Senhor, esta oportunidade, Deus, de aprender um pouco mais acerca de ti, da tua palavra. Senhor, nós estamos pisando em solo sagrado, que é a doutrina sobre Jesus, o nosso Salvador. Nós queremos pedir a tua misericórdia sobre as nossas vidas, a tua piedade, Senhor, que tu venha direcionar, Senhor, os meus lábios, o meu coração, que tu venha direcionar essa classe na tua direção, que tudo venha convergir para a glória do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Por favor, Pai, nos dê um coração humilde, nos dê um coração reto diante de ti. Pois tu sabes que nós somos dotados de fraquezas, de limitações, e que nós precisamos diariamente da tua misericórdia, Senhor. E muito obrigado, porque ao nos levantarmos essa manhã, a sua misericórdia se renovou e nos alcançou, Senhor, nos tornando ainda mais filhos da tua presença. Muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Comece aqui, em nome de Jesus. Quem está chegando, fica bem à vontade. Talvez eu vou ter que terminar a aula uns 10 minutinhos antes, tá? Não é para ver o meu Corinthians ganhar, tá? Não é para isso. É uma outra preocupação minha, que eu tenho que pegar minha esposa na reunião da escola da minha filha, que era para mim estar lá e eu não vou poder estar, né? Mas eu estou aqui, funcionando, para a glória de Deus. Eu queria que tivesse a mesma quantidade de pessoas da aula passada, porque eu queria fazer uma retratação de forma aberta, porque às vezes eu na minha ingenuidade, eu tenho 32 anos, mas eu tenho alguma ingenuidade como cada um tem, em cada área, né? Eu na minha ingenuidade, eu me esqueci que uma palavra, por exemplo, essa palavra aqui, vou pegar uma caneta. Eu na minha ingenuidade, eu me esqueci, porque eu fiquei até um bom tempo afastado, não do caminho do Senhor, mas da sala de aula, até da própria teologia. Eu sempre gostei de teologia, sempre estudei teologia, gosto de poesia, já falei para os irmãos, sempre estive envolvido com essas coisas. E não sou um poeta, eu gosto de escrever aleatoriamente, sou alguém que gosta só de escrever. Mas eu esqueci que essa palavra, para algumas pessoas, né, e não são pessoas diferentes de nós, elas têm apenas algumas convicções a mais, essa palavra ela pode gerar dentro de um contexto teológico, pode gerar, não, ela gera, já gerou, gera e vai continuar gerando brigas infindáveis. Teologicamente, eu na minha ingenuidade eu usei essa palavra sem fundo ou cunho teológico algum. Quando eu falei que a Bíblia contém erro, que é o caso de Josué, o erro específico de Josué que falou que o sol parou, e hoje nós sabemos que não é o sol que para, é a terra, eu não estava me referindo a nenhuma corrente teológica de nenhuma época e de nenhum criador dessa corrente. Eu só estava usando a palavra erro no português, erro. Mesma coisa quando você fala, você errou. Simples. Não tem nenhum fundo teológico, não tem nenhum fundo gramatical, etimológico para essa palavra. Você está falando simplesmente que tem um erro. Só que para algumas pessoas, o fato de você usar a expressão erro dentro da Bíblia, ela causa um impacto muito grande, porque a ortodoxia, durante todos os anos, centenas de anos, vem defendendo a inerrância das Sagradas Escrituras, que quer dizer o quê? Que a Bíblia não possui erros algum. E alguns acreditam que a Bíblia possui erro, só que ela é infalível na sua mensagem de fé, que se chama infalibilidade da Bíblia.
Coisa que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu só estou me explicando porque vocês vão entender onde eu quero chegar. Então eu não usei com esse contexto. Portanto, se eu não usei com esse contexto, eu não tenho nenhum tipo de ligação com algum conceito teológico de forma 100%. O Vitor, ele é calvinista. O Vitor, ele é arminiano. O Vitor, ele é liberal. Aí quando toca na palavra liberal, que significa, que vem do liberalismo teológico, que foi um movimento que começou a desmistificar algumas passagens da Bíblia, vamos dizer que é um movimento quase que pagão, gente. Porque eles não... Eu até citei Rudolf Bultmann, que foi um dos teólogos, né, dessa cena, que ele alegou que Jesus histórico não existiu. E que foi uma criação da Igreja de Jesus histórico. Mas é uma linha, e eu não sou pertencente a essa linha. Eu apenas citei porque nós estamos em uma sala de aula e eu não estou dogmatizando, não estou doutrinando a sala. É desse jeito, é dessa maneira, é assim que você tem que pensar. Eu estou abrindo um leque, várias pessoas pensam assim, assim, assim. Mas quando eu usei, eu peço perdão a quem se ofendeu com isso de coração, eu não usei com nenhum tipo de malícia da teologia que eu falei agora. Meu Deus, do liberalismo, gente. Eu não sou liberal. Eu acredito em Jesus Cristo histórico e acredito em Jesus Cristo Deus. Eu acredito que Jesus, ele pisou nessa terra, eu acredito que Jesus ressuscitou o terceiro dia e está à destra do Pai. O liberal não acredita nisso. Eu sou um milagre de Deus, eu vim do mundo das drogas, Deus me tirou do mundo das drogas. Se eu não acreditar nesse Jesus ativo, que está ativo na minha vida, eu sou liberal, porque eu não acredito que Jesus possa interferir hoje na história humana. Não, Jesus interferiu na minha vida e me salvou. Quando eu dobro o joelho, só um momentinho lá. Quando eu dobro o joelho no meu quarto, eu falo com Jesus, não com Jesus transcendente, mas com Jesus homem, Jesus Deus. Eu acredito que o Jesus que pisou nessa terra, ele está no meu quarto, conversando comigo, me ouvindo, assistindo eu ali de joelho, sentado, deitado da forma que eu estou. Então eu não tenho nenhum tipo de ligação com o liberalismo. Eu apenas usei a palavra erro porque é assim, olha como você pode entender isso aqui. Sabe quando você mostra um avião para uma criança pequena? Quando você mostra uma pipa para uma criança pequena e você fala assim, pipa, e ela pipa, uma menina de 3 anos, vamos dar pipa. De repente passa um avião, ela olha o avião e fala assim, pipa. Você fala, não, avião, ela pipa. Pipa, pipa, pipa. Aquela criança que está chamando o avião de pipa, ela é culpada por aquilo? Claro que não, ela é limitada. O seu vocábulo é limitado, a sua consciência de realidade é limitada, a sua consciência do que é um papel, uma caneta, é totalmente limitada. Os pais daquelas crianças são culpados por aquilo? De forma alguma. Eles apenas respeitam o grau de cultura e de integralidade dela de educacional. Simples. Foi o que Deus fez e o que Deus continua fazendo. Deus, ele respeita, Deus não pega um analfabeto, irmãos, e fala assim, a partir de amanhã você vai ser doutor em teologia. E a partir de amanhã ele acorda doutor em teologia. Nossa, não sabia nem falar e agora está sendo doutor. Deus não faz isso. Ele poderia fazer, obviamente que poderia fazer, mas ele ia romper com as barreiras da natureza, ou até seria um pouco desleal com as pessoas que passam anos estudando, gastando dinheiro no estudo para conseguir esse cargo. Correto? Então Deus respeita o Léo à altura do grau de cultura do Léo. Deus respeita o André à altura do grau de cultura do... Deus não vai te usar além daquilo que você é culturalmente. Você não vai sair falando hebraico se você não estudar hebraico, meu querido. A não ser que Deus, de forma poderosa, e Ele pode, porque Ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer isso. Então o que aconteceu em Josué foi justamente isso. Ele não tinha noção, como eu já falei, de astronomia, vou repetir, de qualquer realidade espacial. Ele simplesmente falou que o sol parou. Agora, quando eu usei o termo erro, gente, não é de cunho teológico erro, não. Erro porque eu sou liberal. Porque eu estou ligado ao liberalismo teológico. Isso é um erro. Não, eu falei erro como você fala para o seu filho, é um erro. Pronto, simples. Na minha ingenuidade, como eu falei para você, estava afastado da sala de aula,
Eu nem lembrei que a palavra erro para algumas pessoas, meu Deus, gente, não pode. Porque não pode a palavra erro não combina com Deus. Deus não combina com erro, concordo. Porque eu acredito na inerrância e na infalibilidade da Bíblia. Eu acredito piamente que a Bíblia foi escrita, inspirada por Deus, mas eu acredito que essa inspiração, ela surgiu de Deus e respeitou o grau de cultura. Por que Jeremias escrevia tanto em poesia? Porque ele sabia o que era. Por que o salmista escrevia em canção? Porque ele sabia o que era canção. Você não vê Pedro escrevendo canção. O grego de Paulo é diferente do grego de Pedro. O grego de Lucas é diferente do grego de Paulo. Por quê? Porque eram graus e culturas diferentes e o Espírito Santo respeitou isso. Simples. Então, eu convido a todos que quiserem tomar um café na minha casa e olharem a minha biblioteca, vocês não vão encontrar um teólogo liberal na minha estante. Nem Rudolf Bultmann, nem qualquer outro tipo de teólogo liberal. Você vai encontrar teólogos calvinistas e calvinistas. Então tu é calvinista? Não, eu não sou calvinista. Mas eu estudo a fundo. Até porque eu não tomo partido, porque eu não sou ninguém. Eu não tenho esse grau de cultura para tomar um partido. Não, eu sou calvinista. Eu não tenho esse grau de cultura teológica para assumir uma posição teológica de dizer, não, eu bato no peito. Até porque eu sei que Lutero cometeu muitos erros, Calvino cometeu muitos erros, a história está aí para contar isso. O que eu quero saber de Jesus, o Evangelho. Então, a palavra erro que eu usei não tinha cunho teológico nenhum. É simplesmente isso. Não, tem o erro de Josué, mas não quer dizer que a Bíblia é errante e que ela não serve. Se você quer me chamar de alguma coisa, não me chame de liberal, chame-me de pentecostal. Se é uma coisa que eu sou, é pentecostal, porque o liberal não acredita em dom de línguas, eu acredito em dom de línguas, eu falo em línguas, eu recebi esse dom. Liberal não acredita em revelação, eu acredito em revelação da parte de Deus quando o Espírito Santo demonstra, sem às vezes que tu perceba o que você está falando que vai de encontro a alguém. O liberal não acredita nisso. Eu acredito em profecia da Bíblia, que é a última e se encerra ali, mas eu acredito em profecia da parte particular de Deus, onde a pessoa fala, Deus me manda te dizer isso, querido. É uma palavra de Deus, não com aquela coisa arada toda, não, é só uma profecia de forma profética, algo natural. Na verdade, nem o liberal aceita, e nem o reformado autêntico aceita os dons, de forma atuante, como eu, pentecostal, acredito. Eu sou pentecostal, nasci no pentecostalismo, e vou morrer no pentecostalismo. É isso. Simples. Então não foi de cunho teológico, gente. Tá? Que isso se encerre, por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, Vitor, rapaz, você está desviado aquilo que... Eu vou explicar. Não. Eu sou muito crente. Eu oro todos os dias. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Eu acredito na soberania de Deus. Não acredito na predestinação, mas é um caso meu. Mas eu acredito na soberania de Deus. Que Deus ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quiser, onde Ele quiser e com quem quiser. Eu acredito nisso. Mas eu também acredito que Deus dá liberdade para o homem de construir história junto com Ele. Mas a partir do momento que o homem se perde, Deus sempre entra com a sua mão soberana e diz assim, não é por aí o caminho. Eu, Vitor, caso encerrado. Amém? Amém? Então vocês estão convidados para tomar um cafezinho aí em casa. Mas vão ter que ler. Gosto do Ricardo Gondim, cadê o irmão que ia lá no Ricardo Gondim? Mas o Ricardo Gondim é extremamente liberal. Claro, eu não acredito na liberalidade dele quando ele fala que a volta de Cristo é um horizonte utópico, ou seja, é uma coisa que está lá, mas que nunca vai acontecer, é só para nós alcançar alguma coisa. Eu não acredito na literalidade da volta de Jesus. Eu acredito. Parece que ele se reportou depois sobre isso, mas amém. Eu gosto de Ricardo Gondim porque ele, como ninguém, escreve sobre os sentimentos humanos igual a ninguém. Os textos dele a respeito da humanidade, até da espiritualidade, não tem quem bata ele. Gosto dele e do Ed René Kids. Pelo pastoral, que é o Ed René. O Ed René pastoral não tem igual. Então, cristologia. Voltando ao assunto, pelo amor de Deus, gente. Não me mande pro tacho. Pelo amor de Deus. Eu fui salvo por Jesus. Não me mande pro tacho, pelo amor de Deus. Eu já aprontei muito nessa vida, eu quero meu agora. Meu Deus do céu, eu quero morar para sempre, eternamente com Ele. Então, nós vimos sobre a natureza divina e a natureza humana. Lembrando que nós falamos que a maioria sempre dá maior valor à natureza divina, Jesus como Deus, mas Jesus também foi homem. Jesus, vamos dar um exemplo, teve CPF, RG e tal, aqueles negócios. Jesus de Nazaré, que é o Jesus histórico da localidade de onde ele veio, de onde ele foi criado. Jesus nasceu em Belém e se criou em Nazaré. E Jesus Cristo,
Na verdade, não é sobrenome. É Jesus, e muitas das vezes, a maioria das vezes, vem acompanhado do artigo o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, aquele que foi enviado. Então, aí só passamos as heresias cristológicas, tal. O N. Gruden afirma que Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem, uma só pessoa, e assim sempre será. Tal, nascimento virginal, que a salvação vem de Deus, não teve nenhuma mão humana na salvação e nunca vai ter. Hoje até vi uma tirinha bem engraçada no Facebook, que é, o nome do Facebook é Presbiteriano Pobre, se eu não me engano. É só para tirar sarrinho. Aí tem a foto de um pai da igreja, assim, e ele fala assim, a salvação vem por obras. Aí o Augusto Nicodemos, uma foto do Augusto Nicodemos olhando para ele sério, assim, daí embaixo com um óculosinho já mal feito, assim, fala assim, vem pelas obras de Deus. É o Augusto Nicodemos rindo, fazendo assim. Bem legal. Então é bem isso, salvação vem de Deus. Não nos cabe a salvação. É só Deus. É a união plena da divindade, da divindade plena, divindade plena humanidade, a interrupção da herança do pecado. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa de um único homem veio a salvação a todo mundo, que é Jesus Cristo. Jesus possui um corpo, por isso cansou de viagem, teve sede, fome, A mente humana, Jesus precisou passar por um processo de aprendizado, socialização, falar, comer, ler, escrever. Isso é engraçado, né? Você imaginar Jesus pequeno, né? Até naquele vídeo ali, o Mário Sérgio Cortella, junto com o Mitre, eles começam a comentar que existem escritos apócrifos que contam a respeito da adolescência de Jesus, que ele conseguia matar as pessoas só com o olhar. Olha só, lembra disso? Então, é interessante você, né? Porque a história se cala, né, nessa fase de Jesus. Então, como é que foi Jesus adolescente? Será que ele foi chato? Será que, sei lá, ele foi perfeito. Essa é a verdade. Ele deve ter sido um filho que, meu Deus, imagina. Tinha cabelo grande. Hã? Tinha cabelo grande. Tinha cabelo grande, comprido, não era loiro, não tinha olho claro, né? Eu acho que não tinha, né? Naquele filme, Tu tinha uma pergunta, desculpa, não, perdão. Continuou e deu certo. Ah, tá. Naquele filme A Paixão de Cristo tem uma cena que quando Jesus está carregando a cruz já, daí ele cai no chão, e daí a cena passa para Maria que está no canto, e aí vem a memória dela, um menino correndo, brincando, e aí ele cai no chão e rala e chora, rala o joelho e chora. E aquilo pra mim... Cara, interessantíssimo. Cara, ele deve ter corrido. Interessante, ele deve ter se machucado, chorado, chamado mamãe, né? O nosso Salvador, gente, ele teve essa fase. Isso é sensacional. E foi uma sacada bem legal do meu livro, isso aí, foi bem legal. Tirando a Maria ali, né? No caso disso. Mas ela também fazia parte. Foi benção, Maria. Maria, imagina a mulher escolhida, gente. Imagina que mulher que era, né? Ela ser escolhida por Deus, Maria. Bem-aventurada tu entre as mulheres. Jesus sentiu angústia, também tristeza, enfim. Jesus na comunidade. Jesus não era Deus para a comunidade dele. O filho de José agora está dizendo que é Deus. Esse moleque vinha aqui em casa, pegava bolacha com a gente, comia pão aqui em casa, agora, né? Corria de pé descalço. Então, a impecabilidade de Jesus. Jesus era isento do pecado. Em toda a sua vida jamais cometeu um pecado sequer. Claro. Por quê? Depois nós vamos ver. É a continuação da aula. Mas, se Jesus nunca pecou, ele não era verdadeiramente humano, pois todos os humanos pecam. Aí foi aquele caso que Deus, no início, nos criou não pecadores. Adão e Eva eram seres humanos perfeitos. Imagina que deviam ser bonitos. Até no filme de Noé, quem que vê aquele lixo? Que lixo! Claro que a gente não deve exigir fidelidade bíblica de Hollywood, nunca. Mas também não precisava ser o contrário. Mas também não precisava exagerar, né? Tinha quase uns Transformers ali, né? Uns bichos ali que... Ainda bem que eu não paguei. Mas eu achei, sabe o que eu achei legal? A figura de Adão e Eva ali, eles meio que brilhosos, assim, uma coisa diferente. Eu achei interessante aquilo, poxa, eu achei legal. Claro que tinha, né? A cobra e tal, enfim. Mas o filme é muito ruim. O filme é ruim em todos os sentidos. É muito ruim. Moisés até que eu gostei. Não, Moisés de espada. Ah, tá. Que Moisés... Nunca viu? Moisés é legal. O Moisés antigo. Assisti o filme, mas eu não vi na Bíblia. O primeiro Moisés, que se eu não me engano o nome do filme é 10 Mandamentos, que é o melhor. Esse é a linha de frente. Agora esse Moisés dos efeitos especiais é absurdo. Quem pode ver em 3D, pode ver, que é bem legal. Adão e Eva eram verdadeiros humanos. Ao contrário do que a sociedade religiosa às vezes diz, não, você tem que ser celestial, quase um Deus, para ser amigo de Deus. Mas quanto mais humanos, mais próximos de Deus, porque
no início, na nossa natureza, na nossa originalidade, nós éramos 100% humanos perfeitos. Correto? Então, quanto mais, acho que foi o Euler Westphal, se não me falha a memória, ele é professor na FLT, ele escreveu um livro de bioética, se eu não me engano, e ele fala assim, nós tentamos fazer obras divinas para nos aproximarmos de Deus, e Deus se tornou homem para se aproximar de nós. Olha que interessante. Ou seja, alguns acreditam que o Evangelho ele tem que ser bombardeado de milagres e maravilhas para que possa ser crido pelas pessoas, para ver que é divino. Só que quando milagres não aguenta, não suporta ninguém, você vê o povo de Israel, né? Vivia através de milagres e vivia reclamando com saudade do pepino e da cebola do Egito. Jesus é o humano perfeito. Por que Jesus, aí que nós paramos, deveria ser plenamente humano? Primeira, para possibilitar uma obediência representativa. Ou seja, Paulo chama Cristo de o último Adão. Ele precisa ser homem para ser o nosso representante e obedecer em nosso lugar. É impossível você representar e você apresentar alguma causa. Tem a nossa irmã que é advogada lá, né? A nossa irmã lá, né? Se ela não conhecer bem o cliente dela, né? Vai chegar diante do juiz, tá o fulano aí, né? Pois é, isso eu não sei, doutor. Como não sabe? Eu vou dar uma estudada, tá? Né? Você tem que ir ao máximo preparado para isso. Pelo menos é o que a gente espera, né, mano? É o que a gente espera quando a gente contrata advogado, né? Aí, é o mesmo caso de Cristo. Como é que Cristo poderia interceder por nós sem que Ele não fosse homem e não passasse pelas nossas necessidades e fraquezas e limitações? Cristo passou o que nós passamos. Na verdade, a gente pensa assim, mas Jesus nunca, vamos dar um exemplo, nunca foi traído. No sentido, não, traído ele foi. Qualquer outra coisa assim que acontece com você que te deixa triste que Jesus... mas Jesus não teve esse sofrimento. Não, Jesus não teve esse sofrimento. Ele nunca se frustrou. Se frustrou? Hã? Mas tipo assim, ó... Eu não lembro que isso frustrado. Já foi demitido? Quando ele visitou o templo. Quando ele visitou... Como? Tu não é mais o Messias? Nunca foi demitido? Será que José não mandou ele embora? Tu quer ceder? Toma para a bolha da rua, não vai me ajudar mais. Quando ele entrou no templo, acho que teve uma frustração muito grande, que ele viu que ele pega o azorrado, vira a mesa, né, e faz... Não, pode ser, assim, a gente não, né, não estou dizendo que é frustração, é a mesma coisa que você chegar você imaginar um lugar, você pensa assim, meu templo, estão lá queimando incenso, estão lá adorando, chegam lá, quanto na pomba, quanto no cabrito, quanto... Que isso, vamos trocar, não, que isso, cheio de argentino lá querendo negociar, tô brincando. Mas é o que ele fazia, ele derrubou as mesmas, né? Exatamente, então pode ser um caso de frustração, o zelo, a Bíblia diz que o zelo pela casa de Deus consumia, né? Então a gente talvez não compreenda porque nós não somos tão zelosos como ele era. Por quê? Porque a centralidade do templo ainda era onde Deus falava. O templo ainda antes de Jesus falecer, antes de Jesus ressuscitar, era o centro da adoração, era o templo. Deus falava no templo, nós temos que ir ao templo, oferecer sacrifício. Aí quando Jesus falou que ele derrubava aquele templo e em 3 dias e montava outro, esse cara, como isso aqui demora não sei quantos anos, tá? Ele está falando dele, ele era o templo. Então, a partir de Jesus ressurreto, acabou-se a centralidade do templo. Não é só no templo que Deus está, é na cozinha, no quarto, na sala, no carro. Gente, aí a coisa estreitou mais ainda, né? Porque a nossa índole, e não só isso, né? Mas Deus está dentro de nós. Então olha a importância da nossa fidelidade moral com Deus. Então quando você está no trânsito, aquele carro te dá fechado, que você pensa assim, sabe, dá aquela... Fica à vontade, você dá aquela truncada assim, lembre-se que Jesus está ali também, do teu lado. Tem gente que pede para Jesus sair quando dirige, né? Mas tem uns crentes aí que Jesus, o clima é tenso, então vai antes, deixa eu aqui. 2. Para ser um sacrifício substitutivo, ou seja, Jesus tinha de se tornar um homem e não um anjo, pois Deus estava interessado em salvar homens, convinha que ele fosse como nós em todos os sentidos. E tem gente querendo ser anjo para se aproximar de Deus, e é aquele caso do Euler, Deus se fez homem para se revelar ao homem, e às vezes a gente quer ser uma coisa tão sobrenatural
que Deus fala assim, não, eu só quero que você seja você. É André, né? O que Deus vai cobrar de ti, André, é que o André seja o André. Deus te deu uma personalidade, Deus te deu características, e Ele quer que você seja fiel a essas suas características e essa sua personalidade. E Ele vai te usar nessa característica. Ele quer que seja fiel. Então, é até feito ver uma pessoa imitar a outra, né? Eu tinha um amigo meu que eu adorava o Marco Feliciano na época que estava no auge. E ele usava suspensório, até um jeito de falar, meu, é horrível. Tu vê uma pessoa tentando ser alguém que não é. E ainda mais o Marco Feliciano. Então multiplica, né? Multiplica. Então Jesus, ele tinha que se tornar homem, porque ele veio para salvar o homem, não veio para salvar anjo, nem nada. Nós somos alvo da salvação de Cristo. 3. Para ser o único mediador entre Deus e os homens. Tá? Então, Cristo é o mediador. E isso ele não divide também. Isso, na verdade, entra numa característica incomunicável de Deus. Não existe outra pessoa que faça esse câmbio entre mim e Deus, a não ser Cristo. E o sacerdote convida os presbíteros, não sei quem, para orar, que está doente, tal, né? Claro que faz sentido. Mas a oração do justo tem muito nos seus efeitos. O contexto daquela palavra ali está dizendo de cura de alma, ou seja, a oração tem tanto poder que ela tem a capacidade de, sabe, esse perdão que tu confessou, esse pecado que tu confessou, a oração que esse homem que ouviu vai fazer por você, ela tem o poder de te curar, de te livrar disso, no sentido de você se sentir aliviado da parte de Deus. Mas é só com os homens? Não. Existem coisas que vai caber só você e Deus. E quer um conselho? Fique entre só você e Deus, muitas das vezes. Existem coisas que você tem que guardar com Deus. Ou, como eu, tenho um amigo de extrema confiança. Caixa de areia. Exatamente. O caixa de areia, o meu amigo caixa de areia. Eu tenho um meu amigo de extrema confiança. De 3 em 3 meses, ou quando eu preciso, eu ligo para ele, cara, vamos sair, vamos no cinema, vamos sentar, eu preciso conversar, preciso desabafar. E eu me abro com essa pessoa e ele é extremamente confiante. Ele ora por mim e a gente fica na paz. Então, isso é importante. Isso é questão de espiritualidade. Tá? Entra na parte de espiritualidade. Então, sempre, se você quer, necessita, escolha alguém de confiança, gente. Não saia abrindo para qualquer um. A sua vida, o que aconteceu, o que você é, o que deixou de fazer. Paz, mano. Fica à vontade. Para cumprir, meu Deus, esqueci o R. Cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Jesus tinha que ser homem para cumprir o propósito original de Deus, que o homem dominasse sobre a sua criação. Mediante ele, toda a criação ia ser voltada para o homem novamente ia dominar, mediante a obra de Cristo, o poder de Cristo, pelo poder salvífico de Cristo. Essa aqui eu acho interessantíssima. Para ser o padrão de nosso corpo redimido. O corpo ressurreto de Cristo é o padrão de como será o nosso. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Eu não sei quem é que falou, quem é que uma vez disse, mas faz muito tempo, que nós não vamos ter esse mesmo rosto, essa mesma característica, eu não sei, aí eu nunca estudei também, nunca me preocupei. Mas eu acho difícil. Eu queria ter minha característica. Eu queria que o Léo tivesse a característica dele. Porque eu quero chegar lá no céu e falar assim, poxa, Léo, tá aí, cara. Tu veio, tu chegou, entendeu? Então, alguns dizem que nós vamos esquecer da terra, eu não acredito, porque... Aí Vitor está recebendo galardão, por quê? Não, tu veio da terra, que terra? Tipo uma amnésia espiritual? Não, eu acredito que nós vamos ter, né? De maneira sobrenatural e poderosa, Deus vai pagar as tristezas, as coisas, sei lá como é que Deus vai fazer, isso é coisa de Deus, tá? Isso é fórmula de Deus e Ele guardou isso. Mas eu acredito que nós vamos ter, com certeza, lembrar um dos outros, que, poxa, eu vou chegar no céu e ter que fazer amizade tudo de novo? Enfim, é brincadeira, tá, irmão? Nós vamos ser todos em um e em todos, correto? Ou nem vamos fazer amizade. Como dei um monte com amigo lá na terra, não vou nem fazer amizade aqui, entendeu? Me traíram um monte lá, mas não, vai ser assim, isso é só bobice, tá? Brincadeira. Mas eu acredito que nós... Mas, meu Deus, aí vem uma pergunta escabrosa. Jesus poderia ter pecado sendo ele homem? Sendo homem, sim. Somente Meu Deus, vocês estão afiados, gente. Sim, sendo homem. sim. Sim, com a natureza humana, sim, mas ele escolhe não, né? Não, sim, na verdade, né? Sim, não, né? Sendo homem, sim. Sendo homem, sendo ele homem.
Porque o homem pecou porque ele escolheu desobedecer. Então Deus teria que ter a mesma condição, escolher obedecer para poder nos redimir. Mas como ele era Deus também, não tinha como desobedecer. Era uma possibilidade impossível, na verdade. É, porque sendo homem... Para com o sendo paradoxo. cidade. Esse paradoxo é interessante, né? E é real. É o mais próximo que você... Uma possibilidade impossível. Em teoria... Mas, mano, foi profundo, hein? Tu leu ou não? Não leu? Não, o teu conceito ele é extremamente teológico, tá? Só para te avisar. Extremamente teológico. Por isso eu te digo, eu, Senhor, não te digo. Estuda teologia, tô brincando. Que fique bem claro, as Escrituras afirmam, primeiro, para nós entender essa resposta ali, as Escrituras afirmam que Jesus nunca pecou. Tá? Isso é o Wayne Grudem até que encaminha para essa resposta. Ele faz essa pergunta e ele caminha para essa. Ele primeiro fala assim, para responder isso, o que o cristão, o crente, o abençoado, tem que ter na cabeça é que as Escrituras afirmam contundentemente que Jesus nunca pecou. Para partir para essa resposta, para nós não somos iluministas, tá? Então a Escritura afirma que Jesus nunca pecou. Segundo, Jesus foi tentado e suas tentações foram reais. Não é um continho, não é um mito, uma historinha, não, foi real. A provação, a tentação que Cristo passou, ela foi real, concreta. Não é algo abstrato. Então, Jesus poderia pecar? Não, ele como uma adulto... É bom demais isso, gente. Eu acho que ele tinha uma... Olhando você. Uma dualidade. E essa dualidade não permitiria que ele pecasse. Dualidade. Porque ele era um homem de Deus. Mas é perigoso você ver essa palavra, mas é legal. Sim, é porque Jesus é homem e Deus, mas é um. Não existe dualidade. Ele não é uma hora Deus, eu sou Deus agora. Não, agora você é homem. Não, mas tu entendeu, Léo? Entendeu? Não. Mas o que tu está falando está perfeitamente correto. É como o Samuel falou, é uma possibilidade impossível. Agora eu vou dar uma resposta que vocês vão ficar... Prepara a fogueira lá fora. Prepara a fogueira para me jogar lá. Sim. Calma. Eu não molhei o bico ainda. Caso a natureza humana existisse por si própria. Tem mais um mas. Jesus poderia ter pecado. Caso a natureza humana dele fosse apenas natureza humana e ele não fosse Deus, divino. Quem fala isso? Wayne Grudem. Pelo amor de Deus. É possível se ele fosse 100% homem e não fosse Deus. Viu lá como está certo? O que tu falou? Só usou a palavra dualismo. Porque eu quis dizer... Você, os dois, as duas naturezas. E a irmã ali, ó, parabéns. Foi extremamente profunda. Tá? Bem teológica mesmo. Ela pode repetir, ela Lembra, mano? Não, pode falar. Não foi a carne nem o sangue, mano. Foi esse. Pode falar, Guilherme. Eu coloquei assim, que ele teria as condições, como a gente teve. É como se, como assim, por exemplo, teria para você fazer um bolo, você tem que ter a temperatura de 70 graus. Ou seja, ele estava a temperatura de 70 graus. Só que ele escolheu não pegar. O Adão, no caso, também, estava na mesma temperatura. Só que Adão escolheu desobedecer. E Cristo teve que estar na mesma temperatura. Meu Deus, ela foi mais além no Adão. Por que Adão desobedeceu? Vai embora, vai embora. Não, Porque ele não... Exatamente. Porque ele era 100% exato. Olha só, tu foi... Meu Deus, mano, parabéns. Tá bom, tá bom. Por quê? Porque ele tinha essa possibilidade, porque... Fala, mano. Pode falar? Nem comparando Adão, porque Adão nem nascimento virginal teve, né? Do pó? Da cinza, sei lá do que. Barro, né? Dizem que Adão era ruivo. Até parece até que os judeus até tinham uma certa coisa contra ruivos, justamente por causa dessa história, que Adão, eles acreditavam que Adão era ruivo e lembravam o pecado. Porque é verdade. Eu não lembro se era. Não lembro qual é o conto judaico. Até porque Davi era ruivo. E era excluído. E onde é que Davi estava?
Cuidando de ovelhas lá. Esqueci. Ah, tem mais um filho? Não, tem mais um. Tem mais um. Tem mais um lá, cara é ruivinho, cara, cuida de. Só quer tocar harpa lá. É esse aí mesmo. Então Jesus poderia ter pecado, caso. Então as tentações de Jesus não foram verdadeiras. Mentira. É mentira. É verdade ou é mentira? Mentira. Mas por quê? Pela perspectiva do diabo, não tinha como ter a profundidade de que Jesus era homem, Deus e tal. Como assim? Eu acho que no caso das tentações, o próprio diabo que tentou, eu acredito que Satanás não tinha o conhecimento da profundidade do que era Jesus Cristo. Sabia. Não, que ele era Deus sim, até os demônios que falavam com Jesus e alguém que veio fazer aqui. Mas a profundidade de se ele conseguiria errar ou não conseguiria errar por ser homem, entende? É porque assim, ó, nós fixamos a nossa ideia de pecado nas tentações de Jesus de uma maneira, mas na verdade Satanás chama para outra maneira. Às vezes nós esquecemos dessa outra maneira. A gente já vai ver no texto daí. E é justamente isso que está falando. Talvez justamente isso que esteja falando. Nós fixamos o nosso olhar na interpretação do texto de maneira humana. O cara está com fome, pão. Vamos matar a fome com pão. Então a gente pensa assim, Jesus se comesse o pão, é que ele estaria pecando. Mas espera, nós vamos ver isso mais na frente. Se foram reais, Jesus poderia pecar sendo Deus e homem. Pode? Agora deu uma... Se as tentações foram reais, não foi brincadeira, não foi mito, não foi nada, foram reais, verdadeiras, Jesus poderia pecar sendo Deus e homem. Está afirmando, não está perguntando. Mas não sou eu que estou afirmando. Isso ali é falso. As tentações de Jesus, então as tentações de Jesus não foram verdadeiras. Claro que foram. Reais. Correto? Foram reais. Foram literais. Literais. Não é parábola, não é nada ali. Aquilo ali realmente é literal. Aconteceu. Se foram reais, Jesus poderia pecar sendo Deus e homem, porque ele foi tentado. Sendo homem sim, mas sendo Deus não. Então o Jesus único, não Jesus Deus e homem, Jesus único, Deus e homem, poderia pecar? Não. Obviamente que não. Por quê? Aí entra aquela questão, que alguns que gostam de intriga, fazem aquela pergunta assim, rapaz, mas se Jesus era Deus? Aí o Wayne Grudem até ele fala que é uma discussão muito longa, difícil até de chegar no consenso, porque não existem passagens específicas para lidar com esse assunto, mas todo o contexto da Bíblia Sagrada, você tem que estudar todo um contexto para chegar a essa conclusão, tipo a Trindade, tá? Para explicar a Trindade você tem que, se Jesus era Deus, Tiago fala que Deus não pode ser tentado. E aí? Hã? Amém? Mas a linha de Tiago chegou uma linha bem... Não digo. Exatamente, eu acho que ele não tinha esse conhecimento. O Wayne Grudem vai responder o seguinte, ele vai responder da seguinte maneira. A Bíblia não afirma que como é que ele fala? Deixa eu até ver se eu tenho aqui. Ele fala assim, ó. Jesus, sendo homem, ele poderia ser tentado. A Bíblia não deixa claro isso. Não fala assim, não, Jesus foi tentado porque ele teve uma parte, existe o Jesus histórico. A Bíblia não diz isso. Nós sabemos isso. Pelo cânon, pela história do cânon, tudo, pelas verdades da Bíblia. Nós sabemos que Jesus era homem também. E ele, sendo homem, ele foi tentado pelo inimigo. Ele foi tentado no quê? Na humanidade dele. Mas no quê? Com fome, sede. Não. Olha que interessante, cara. Isso eu acho muito interessante. Fome, sede, o que mais? Naquilo que ele Poder era... e riqueza, na verdade. Poder, riqueza. Não, mas fome também. Ele estava passando fome 40 dias. Sim, mas características humanas. E o poder não é característica humana? A
atrações humanas. Fala bem aí. O poder não é característica humana? Quer falar uma coisa, Sidney? O poder não é característica humana? É. A busca por poder. Ou você está lá na sua empresa, você não está pensando sempre, eu quero ser o chefe, quero ser o chefe, quero ser o chefe. Mesmo que de forma, né? Deus me abençoa para mandar, me abençoa para mandar de forma, né? A gente está em busca desse poder, dessa doença adâmica, ela está na nossa vida. Até mesmo dentro do centro religioso. De onde eu vim, o cara vai diácono, depois vai presbítero, vai evangelista. E ali, meu irmão, tem o camarada que é de Deus mesmo, e tem o camarada que fala, poxa, né? Tem que ter o meu jeito, né? Ó, a jogadinha. Pô, pastor, faz 10 anos que eu estou no presbitério e tal. Não, vou te botar evangelista. Então vai. Enfim, a busca pelo poder, pelo conhecimento, isso é humano também. Mas, vamos ler lá. Alguém lembra como é que está o texto da tentação? Mateus capítulo? Mateus 4, Lucas 4. Opa. Vamos ver Só Mateus. fazer um... Vai lá, O Mateus. irmão falou do livro de Tiago, né? Sei quando eu estava falando do livro de Tiago. Pode comentar. Eu participei de um currículo, né? E daí falando, né? O Tiago é muito pouco pregado nas igrejas. O pessoal não entende Tiago, na verdade. Lutero nem queria saber. O pessoal não entende Tiago. O Tiago, ele está como o último livro, mas na cronologia ele foi escrito para o primeiro, na verdade. E o foco dele é para os cristãos. Mais especificamente, no caso, os judaizantes que tipo, falavam de obras, né? Das obras. Tiago não vem desmerecer isso. Ele vem repaginar e dizer assim, você tem obras, mas e sua fé? Você tem fé e as suas obras. Né? Ele mostra que as duas andam juntos. Lutero não entendeu Tiago. Por mais que... Até por causa do fervo que ele estava na questão de obras, então Isso. talvez ele achou perigoso, né? Isso. Sei lá. Mas, Aí ele mandou matar uma meia dúzia lá, já resolveu. Mas a gente não tem que fazer, porque Lutero achou isso. Não, a gente tem que entender a Bíblia com o que ela quis dizer. Ela quis dizer o quê? Que fé e obras andam juntos. Timóteo depois vai lá e reforça isso. Mas eu segui tudo que o Tiago fala. Mas é uma palavra que vem pra gente, né? Não é do Tiago, né? O Tiago foi usado para e aí foi o que o Vitor falou, lá fala em tentação, né? Que Jesus não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado. Isso. Porque nós somos tentados não por Deus. Isso. Somos tentados pelos nossos próprios desejos. Né? Deus é ninguém. Exatamente. Isso. Então, a questão é o contexto ali, né? Tipo, Deus não pode ser tentado, mas Jesus foi. Como se aplica? Não é uma contradição, é a questão de a gente entender o significado em cada passagem, na verdade. Exatamente. Aí que entra a questão da teologia bíblica, que é bem interessante, que ela vai estudar essa passagem específica no contexto de a sistemática, ela vai abranger tudo, entendeu? Vai falar sobre o Cristo. A Bíblia que ela vai ter a capacidade de dissecar o texto de Tiago no contexto de Tiago, o que Tiago quis dizer com aquilo. E essa questão de fé e obras é bem interessante mesmo. Quando eu tive um encontro com as solas, né, eu me encantei. Eu, como pentecostal da época, que você tem que pagar o preço, né? Você vai pagar o preço, tem que pagar o preço, Eu vivia com essa palavra, é linda, né? Tu quer ser abençoado, mas não paga o preço. Meu Deus, eu pregava só Jesus. E ainda bem que a misericórdia dele é incrível. Quando eu me deparei com isso dentro da academia, meu Deus do céu, foi um escândalo para mim. Falei, como não? Como graça, como obra, como é que vai reconciliar isso, né? A gente foi para o texto de Tiago e dá facilmente de conciliar ali. Ele fala, né, realmente que, você tem fé, realmente, você é salvo por graça, vamos dizer assim. Mas o que tu está fazendo? Nada, não faço nada, fica em casa. Não, mas essa fé está sendo inútil então, ela não está sendo ativa, né? Porque a graça salvadora, ela tem o poder de nos levar às vontades de Deus e nos abrir os olhos para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, pela graça. Sejamos parte de um corpo, né? Exatamente. E dentro dessa graça, tá as obras. Teu irmão passa necessidade, vai ajude. Se você cerra o seu coração, que tipo de fé você está tendo? É mais ou menos isso, né, que o Tiago está querendo. É bem interessante. Olha lá, Mateus capítulo 4. Alguma pergunta, gente? Jesus histórico? Qual era o brinquedo que ele mais gostava? Eu sei disso. Tive uma revelação. Eu orei de madrugada.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A gente fixa o quê? A fome. A tentação de Jesus foi a fome. Mas o que ele está duvidando ali, não, realmente, vamos ver se tu é Deus mesmo. Né? Vamos ver se é tudo isso que estão falando aí, que está todo mundo uriçado aí falando de ti. Se tu é realmente filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele queria que Jesus utilizasse da sua divindade para aliviar sua bagagem humana e a sua tentação fosse... Aí depois nós vamos ver isso aí, ó. Tá? Mas vamos ver de maneira correta, tá? Tem a maneira errada e tem a maneira certa. Então, a tentação de Jesus que cabe ali é na questão da filiação dele, da divindade dele com Deus. Não, se tu é filho de Deus, realmente se tu é Deus, faz um milagre então pela tua vida para aliviar um pouquinho aí. E às vezes eu acredito, vou até abrir eu fui inspirado agora, até abrir um parênteses para uma devocional. Às vezes nós somos tentados no meio da nossa luta, prova, pedir algum alívio para Deus. Deus, tu és o Deus da esperança, do alívio, mas Deus quer que tu passe. E às vezes a gente quer um alíviozinho de Deus, e a gente ora tanto, faz campanha, e Deus fala assim: rapaz, não faz uma campanha, tu tem que passar isso aí. É a minha vontade, o meu desejo soberano sobre a tua vida, aceita. A gente quer ser mimado. Enfim, 2, é só para... Mas ainda bem que Deus não falou com ninguém aqui, né? Isso é para o pessoal lá da outra igreja. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Com o que Jesus responde? Exatamente, com a palavra de Deus. Ele cala a boca do diabo com a palavra de Deus. Veja que Jesus não fez entrevista, né? Não perguntou de onde ele veio, de onde ele vai. Enfim. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. De novo, se és o filho de Deus, olha a divindade de Cristo sendo colocada em xeque, e ele na parte humana sendo tentado a usar a sua divindade para aliviar, falar assim: não, vou dar um alívio aqui então. Então tá bom, eu vou me jogar aqui, quer ver? Anjos, e eles vinham. Mas ele precisava padecer todas as dores, o profeta já escreveu. Ele precisava passar tudo. E ele passou quietinho, gente. Quietinho. Olha que tremendo, tremendo. Então, Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Ó, tentação, né? Não tentarás o Senhor, teu Deus. Depois o diabo levou um monte alto e mostrou-lhe os reinos. Ele disse: tudo isso te darei. Ele já não está botando mais em xeque a filiação de Jesus nem a divindade. Ele diz: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Mas tudo aquilo é dele. Aquilo já é dele. Que por meio dele todas as coisas foram criadas. E as coisas que foram criadas, se não fosse por ele, não teriam existido. Porque ele é o verbo, ele é o início, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é eterno. Ele é o logos. Aquela força que interage no universo para que tudo venha a ser organizado. Ele é esse verbo. Ele é dono daquilo tudo. Ele podia falar: não, daqui, eu sou dono mesmo, levantasse dali. Ele passou. Ele apenas respondeu: pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Literal. Vieram e o serviram. Amém? Vamos lá. A doutrina... Essa eu preciso pegar os livros aqui. A doutrina da kenosis. De keno, do grego keno, com 2 O, significa esvazia, esvaziou, ou esvaziou-se. É uma teoria bem legal, bem interessante, porém, contudo, porém, entretanto, mas bem perigosa. Às vezes a gente vê ela sorrateiramente, às vezes no púlpito, não por vontade própria da pessoa, mas por ignorância mesmo escriturística. As
As pessoas às vezes soltam algumas coisas assim, bem complicadas. Vamos ler esse texto aí. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora, aí é grifo meu, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que se devia pegar-se. Ou existindo na forma de Deus, mas foi apagado ali, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, ou assumindo a forma de escravo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que defendem alguns teólogos alemães, se eu não me engano, do século XX, se eu não me engano, eles defendem, não só teólogos alemães, mas alguns teólogos da teologia da prosperidade, Copernic, se eu não me engano, é um. Ele defende o seguinte, que quando Jesus veio à Terra, quando Jesus ele se tornou homem, ele automaticamente ele se esvaziou de toda a sua divindade. Nele já não morava e não habitava nenhum resquício da divindade dele que antes ele tinha na glória. Então Jesus era 100% homem, e eles usam textos aleatórios, sem contextos, para defenderem tal afirmação. Mas na verdade esse texto não está se referindo à questão de se Jesus foi 100% homem, não está querendo dizer isso. Paulo, aí entra a teologia bíblica, Paulo nesse contexto ele está ensinando os irmãos a serem humildes, apesar de possuírem algumas características valiosas, forem inteligentes, saberem mais do que os outros, forem ricos, enfim, qualquer característica que os fazem serem algo a mais do que o outro, não levarem isso em consideração quando você está diante do seu próximo. É você ser dono de uma empresa e você se encontrar com um mendigo e considerar o mendigo maior do que você. Mais ou menos isso. Esse é o contexto, é o ensinamento que Paulo quer considerar aqui. Ele está falando, olha, não tenham por vocês o próprio vosso interesse agora em Cristo, mas tenham o interesse dos outros. Isso Paulo vai falar em Romanos, se eu não me engano, vai falar em Coríntios também, para nós considerarmos sempre os outros maiores do que nós, por mais que nós sobrepujamos eles em qualidade, seja ela qual for. Paulo diz, tu é bom no que faz, tu é o cara, beleza, mas diante de qualquer um outro, considere isso como nada. Considere aquele outro que não é nada, ou é pequeno, não tem menos do que você, entende menos do que você, maior do que você. Esse é o contexto dessa passagem. É isso que Paulo quer dizer. Aí ele usa o exemplo de Cristo, que ele sendo Deus, não teve usurpação de continuar sendo dessa maneira, mas ele se tornou a imagem do homem, ele se tornou a forma humana, ele se humilhou, ele se rebaixou, no sentido de que ele não deixou de ser Deus, mas ele sendo ainda Deus, meu Deus, está até suando, ele sendo ainda Deus, ele sendo ainda Deus, ele falou assim, não, eu sou Deus ainda, eu posso todas as coisas, mas por amor daqueles que eu amo e que eu vim resgatar, que são todos, amém? Não, isso não precisa resolver. Que são todos, ele falou assim, não, eu renuncio à minha divindade, de usar da minha divindade para tentar angariar ou melhorar ou fazer alguma coisa a meu favor, porque Cristo usou o seu poder como Deus para curar pessoas, para perdoar pecados, não era para ele, em favor dele. Lembre-se que eu falei que ele foi para a cruz, ele podia ser crucificado e na cruz ele podia ter falado assim, olha, que o meu corpo não sinta mais dor. Ele não precisava nem fugir da cruz, como alguns falam, não, Jesus podia ter descido. Jesus não precisava ter descido. Jesus simplesmente, olha, o corpo libera aí bastante endorfina para eu não sentir dor. Vamos dar um exemplo. Ele pregando, ficasse lá, não, está consumado. Ele não fez isso, gente. Ele sendo Deus, ele não
não teve tal atitude de tentar diminuir o processo ao qual ele ia passar para a salvação da humanidade. Então Paulo ele quer dizer justamente isso. Ele está dizendo, Cristo sendo Deus, gente, ele serviu, ele lavou os pés. Lavou os pés. Lá naquele momento onde Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, dizem alguns historiadores que Pedro era o último. Estava sentado em último, a mesa era um U, eles deitavam, comiam meio deitado, sentado, assim, não tinha cadeira. A mesa era em formato de U e tinha suas hierarquias, e Pedro era o primeiro. E quem era o primeiro era para lavar os pés. E Jesus estava sentado num lugar de honra. E o lugar de honra é o lugar de honra. Por isso que Pedro, meu Deus, não faça isso, porque Jesus saiu do lugar de honra para começar a lavar os pés dos discípulos. E Pedro falou, olha, Jesus falou, se tu não deixar eu fazer isso, tu não tem parte comigo. Gente, ele sendo Deus, ele fez isso. É uma noção assim que nós temos que ter, não só teológica, na verdade pode ser teológica, mas eu tenho essa visão. Eu sou a favor da teologia mais prática. Ter isso na nossa vida. Você ser extremamente humilde. Irmão Vitão, tu quer dizer que tu é humildão? Não. Com certeza não, irmãos. Eu tenho os meus defeitos, as minhas limitações. Quando eu quero ter razão no trabalho eu brigo. Não, eu tenho razão, daí depois eu quebro o nariz, vou pedir perdão. Mas a gente ter sempre essa mesma atitude de Deus. Se você é alguém maior, se você... Rapaz, se dobre diante do teu próximo, como Jesus fez. E continua fazendo. Estando à direita, à destra de Deus. Porque Ele continua te visitando no teu lar quando tu erra. Ele continua te ouvindo quando tu faz besteira. Ele continua te perdoando quando tu pensa besteira. Ele continua ainda vindo até nós falando assim, rapaz, conta o que houve hoje. E Ele continua ouvindo nós. Até quando não se sabe. Até Ele voltar. Vocês vão perguntar para mim que em mim eu sou da escatologia? Não tenho. Também não tenho. Não sou amilenista, nem pré-milenista, não sou nada. Eu só quero ser arrebatado, né? Se possível, né, irmão? Se acontecer depois ou antes, que eu seja fiel, que eu permaneça fiel. A refutação daí para a teologia da kenosis. Nenhum mestre dos primeiros 1800 anos da igreja acreditou nisto ou ensinou nisso. Então, peraí, gente. Não é uma pulga atrás da orelha, é um elefante atrás da orelha. Se nenhum pai da igreja defendeu tal afirmação de que Jesus ele deixou de ser Deus enquanto homem, tem alguma coisa errada. Surgiu depois isso. Posteriormente, foi uma leitura bem tardia. O texto não nos diz que Cristo esvaziou-se, de seus poderes. E cadê o corretor que não funciona? Esvaziou-se de seus poderes ou atributos divinos. Foi o que eu falei, o texto não quer dizer isso, não quer falar nada da divindade de Cristo, que ele deixou de ser Deus. O Paulo está preocupado em passar a mensagem da humildade, de você se esvaziar das suas prerrogativas, das suas qualidades, dos seus poderes, sejam ele administrativo o que for. É claro, não vai chegar lá na sua empresa agora, ser aquele chefinho, né, bonachão, né? Não vai fazer tudo, irmão. Não, tá bom, sou igual a Jesus, não é isso. Aí se o camarada chega atrasado, não, vai dar advertência. Aí se o camarada falar pra ti que tu é um... né, fica bravo, não, endemoniado, que diz que é crente, endemoniado é tu que chega atrasado. Chega na hora, Deus me perdoe. Não, porque tem disso. Eles acham que o camarada é crente, não, o camarada tem que ser bonzinho. É chefe, tem que ser bonzinho, tem que ser igual a Jesus. Não, é Jesus que Jesus chamou tanta atenção de muita gente, né? Não roubando, tá bom, cara. Não, eu não estou roubando, mas aconteceu, furou 2 pneus, meu Deus do céu, aí começa, né? Morreu fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Enfim, seja chefe. Mas se você errar como chefe, saiba também pedir perdão. E atrás do funcionário, cara, eu berrei contigo, na frente dos outros, foi mal, eu falei contigo, me desculpa, agora vai trabalhar. Não dá aquela, né? Não dá aquela deixa. É brincadeira. Ele assumiu a forma sem deixar de ser o que sempre foi, Deus. Ele apenas humilhou-se. Gente, na concepção grega, um Deus se humilhar
coisa inconcebível. Um Deus de morrer morte de cruz é um Deus inconcebível para os gregos, para os romanos. A cruz era o maior escândalo que a sociedade podia ter, até que alguns romanos nem eram crucificados, por tão escandaloso que era a morte. E o nosso Jesus, esse Jesus que nós estamos tentando estudar, ele morreu assim, a mais vergonhosa das mortes da sua época. O Deus que salva o mundo morreu a morte de cruz. Glória a Deus. A pior das mortes, para o pior dos pecadores, eu. Aí nós temos que recorrer ao contexto imediato do texto, que é os versículos anteriores e os versículos posteriores. Aí você também pode recorrer a um contexto geral de toda a carta, de algumas cartas de Paulo, até do próprio Evangelho. Toda a Bíblia vai estar se referindo a você sempre ser menor. O reino de Deus, o Bíblia escreveu algo no livro dele que é interessantíssimo, que eu tenho gravado para mim. A atividade do reino de Deus, a sinergia, não no sentido teológico de salvação, a sinergia do reino de Deus é diferente da do mundo. No reino, para ser o primeiro tem que ser o último. Para ganhar tem que perder. Olha que interessante. Para progredir tem que regredir. Para viver tem que morrer. É tudo ao contrário da sociedade. A sociedade diz, se você quer ser o primeiro, estude, batalhe, lute, passe por cima, né? Não tenha dó. A sociedade, Jesus fala, não, no reino de Deus é totalmente diferente. Tu quer ser o primeiro, seja o último. Você quer ganhar alguma coisa? Quero, Deus, quero, mas eu quero mesmo. Então vai perder primeiro. Pois é. Aí complica. Você falou do Filipenses 2, que esvaziou a si mesmo, que deu tanto plano para nada. Eu vi no original ali o que quer dizer a palavra, né, no grego. Em nenhum momento fala de esvaziar de divindade, fala de reduzir a um nível, a um plano, ou reduzir de maneira, na questão da humildade, né? Eu me rebaixo. Não esvaziar sua natureza. Isso, é rebaixar em relação aos que são mais honrados. Isso, exatamente. Mais ou menos o que está. Que legal. Estava traduzido assim. Então, o texto original não dá essa margem. É questão de gente. Que legal. Então o texto original também, no original, já está dizendo que não quer dizer que Cristo deixou de ser Deus. Isso. Tanto que essa palavra é usada em Mateus 18,4, que fala aquele que for como uma criança, né? Todo aquele, né, deve ser humilde, né, ou simples como uma criança. Né? Essa palavra é traduzida dessa maneira em outros textos. Né? Que nós também esvaziar e tal. Não, que nós não, essa é a... O doulos. A peino, que é humilhar a si mesmo. Humilhar-se. Então já é uma. Não, legal, cara. Obrigado, André. Contribuiu bastante. Anota lá. Com a estrelinha. Não é ensinado em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Ou seja, nem os escritores, né, Paulo, depois falou, não, olha gente, aquilo que eu falei, nada. João, Pedro, Tito, Judas Iscariotes também não falou nada. Enfim, ninguém falou nada, ninguém mencionou. É uma invenção puramente e vaidosamente humana. Talvez por achar que algumas concepções bíblicas, vamos se dizer assim, estão ultrapassadas, vamos inventar uma coisinha. Aí cabe nisso, cabe nessas heresias. Então, gente, vamos falar agora sobre a divindade de Jesus. Eu até trouxe... Hoje eu falei que eu vou terminar até um pouquinho mais cedo hoje, gente, tá? Por causa da minha esposa lá, tá? Eu quero pedir perdão para todos, tá? Eu vou terminar um pouquinho mais cedo porque eu tenho que buscar minha esposa lá. Não é o jogo do Corinthians, gente. Eu sei que o Corinthians vai ganhar. O Jack. Não, nem sabia que o Jack joga hoje? Tu não vai no jogo? Não. Isso aí não é. Gente, gente, olha, outra coisa, tá gravando aqui, ó. Tá gravando. Eu sou de Deus, eu não tô mentindo, eu não vou ver o jogo do Corinthians nem do Jack, eu nem sabia que o Jack ia ganhar. Vou buscar minha esposa no Costa Silva no colégio lá da minha filha, na reunião, que era pra mim estar lá. Amor de Deus, Deus onisciente está presente nesse local. Que apague esse data show se eu estiver mentindo.
Que tem, né? Não vai pagar mesmo, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a divindade de Jesus. Eu trouxe até eu gosto de trazer videozinho porque assim, eu não sou nada, tá? Eu sou apenas um professor que trabalha. Da outra coisa que o André lembrou na aula passada, que a gente tinha que lembrar isso, André, antes de passar para o professor. O jornal Palavra Viva, gente, tá? Eu conversei com o Gui, R$600, eu acho, para manter o jornal. É algo mínimo, R$600 para ter impressora, a impressão, né? Para todo mês? Vai ser todo mês? 3 mil cópias. Todo mês. Gente, quem puder ajudar, olha, pode procurar o André. Quem mais, André? O Léo? Isso. Quem mais? A gente faz meio campo ali, pode falar com a gente ali. Quanto você ajudar vai ser importantíssimo. Não tem distinção de... Até espero que ele venha aqui e faça uma apresentação mais... Mostra o jornal, né? Eu falei com ele no sábado, ele vai fazer um vídeo, porque na verdade ele tem faculdade, ele vem aqui. Mas não tem como estar nas quarta-feiras aqui, mas ele vai fazer um vídeo, vai passar na igreja, inclusive o pastor Sebastião legal. autorizou. Ele mudou o jornal Palavra Viva, antes era um jornal evangelístico, não sei se foi o Foi, eu falei isso. Não é mais. Vai ser muito legal. Já está rodando, daqui a pouco já vai estar aí. Legal. É bom já ter um exemplar para mostrar. Já vai sair. Escreveu, acho que semana que vem escreveu. já deve estar. Eu conheço um pouco o Gui, tá? Mas pelo que eu vi, assim, ele é um Pedro da vida, sabe? Ele olha a bola, é como se fosse, tivesse 5 pessoas olhando a bola e ele tá ali olhando. As pessoas a bola é azul, a outra bola é redonda. O Gui não, ele pega a bola e chuta. Ele é um cara extremamente ativo, à frente, assim, sabe? Então é uma pessoa extremamente de confiança, é muito trabalho, sabe? É uma coisa que ele faz sozinho, eu não conseguiria fazer nem com a ajuda de 5. Mais ou menos isso. Embaixo, Mais ou menos isso, pelo que eu percebi, assim. Então, gente, se a gente puder contribuir, vai ser bem legal. Até para ter, né? Então, a divindade de Jesus, uma das expressões mais interessantes que Jesus utilizou e que mais escandalizaram os judeus de sua época, qual que foi? Ele era filho de Deus. Também, mas tem uma ali que os fariseus, Jesus teve, Ressurreição. o Jesus homem teve que sair, correndo para não ser pego. Hipócrita. Não, a respeito dele mesmo, Jesus falando a respeito dele mesmo. Então tá nessa frase. Ele era Deus. Também. Quem vê a mim vê o Pai? Não. Também. Alguém uma revelação? Sidney, pode falar assim. E ele tinha o poder de perder. Com certeza também, eles escandalizaram. Quem que é esse que tá achando, né? Mas quando ele usou essa expressão, eles pegaram pedra, pau para matar Jesus, ele saiu correndo, saiu do templo. inteiro pregando ali, né? Foi aquela página que ele disse que antes que Moisés fosse, ele era. Nota uma estrelinha lá, 2. Essa valeu 2. Eu sou. Eles combinaram, hein? Eu sou. Parece uma expressão. Eu sou. Ele é. Gente, isso tem um contexto tão gigante dentro do judaísmo, dentro da história de Israel. Moisés, quando estava diante de Deus, meu Pai amado. Samuel já explicou que os judeus mesmo nem escrevem o nome dele. Não. Quando um judeu se apresenta, ele não fala assim, eu sou fulano. Eu sou Vitor. Até o outro, é um vídeo de 12 minutinhos, não tá umidinho do Ed René Kivitz, mas é bíblico, extremamente bíblico. Eu vou passar, que ele fala sobre isso. O judeu, eu só vou então antecipar isso. O judeu ele não fala assim, eu sou o Vitor Hugo. Porque não pode ser conjugado isso no hebraico, eu sou. Eles não permitem, cara. Olha isso. Olha o temor, absurdo que eles, o temor deles. Ele fala, eu Vitor Hugo. Eu André. Eu Léo. Então, quando Jesus usou essa expressão, por quê? Moisés, quando chegou diante de Deus, meu Deus, tá bom ou não? Beleza, vou fazer isso aí, mas... Tá, até que a passagem é esse do 3:13. Então lê pra nós. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Não respondeu assim. O eu sou está implicando... Gente, tem tanta implicação. Tem tanta implicação nesse eu sou, eu que sou.
Tem um livro do Oscar Cullmann, Cristologia do Novo Testamento. Eu vou trazer na próxima aula para vocês conhecerem. Ele vai tratar, de forma exaustiva, assim, a questão da cristologia dentro do Novo Testamento. Ele fala sobre isso. Eu sou o que sou, simplificadamente, eu sou desde a eternidade, pronto, cara. Sou eu que criei tudo. Entendeu? Mais ou menos isso. Eu sou desde o início. Eu sou o Deus que estarei com vocês, ele quis dizer. E é assim, ó. Não, e assim, ó, esse eu sou é uma atividade passada, presente e futura. Eu sou. Não tem, não, eu fui. Eu continuo sendo. Eu sempre fui, continuo sendo e nada vai mudar em mim. Mais ou menos assim. Aí Jesus, o de Nazaré, o marceneiro, gente, chega e fala isso diante dos judeus. Judeu. Cara, era um absurdo. Eles. Não, pera aí. Agora ele se passou. Pega a pedra, Não, vamos dar cabo da vida dele. Literalmente ele teve que. A história é branda, mas imagina o tumulto que foi. Jesus está ali no templo, ele fala isso. Imagina a correria que deu, gente. Peraí, quem que ele está achando que é, rapaz? Olha o que ele... E toda vez que Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade, vamos ver isso. Ele sempre está se referindo ao eu sou. Eu sou. Olha a divindade de Cristo. Ele está dizendo assim, ó, aí já não é mais o Deus. Porque esse Deus que se apresentou a Moisés, não sei se foi uma teofania, correto? Vai que é esse Jesus também, que alguns acreditam que as teofanias no Antigo Testamento possivelmente eram Cristo. Alguns acreditam. Era Jesus, né? Tem lá que abençoou Jacó, né? E isso, todas as aparições teofânicas. O maior se pode abençoar. O que lutou com Jacó, tal, aquele anjo? Não, aquele que chegou depois que Jacó venceu a batalha, né? Foi um Melquisedeque, né? Ah, esse é um sacerdote, né? E esse é citado, né? Como também Jesus. Rapaz, esse Melquisedeque é um mistério, né? É um mistério. Tem muita gente que sabe o que é, assim, né? Responde e tal, mas é um mistériozão, assim. Tem até um livro chamado Fator Melquisedeque, de missão, que é bem interessante, bem legal. Então, você chegar e falar, eu sou o que sou, vamos ver. As declarações de Jesus acerca dele. Eu e o Pai somos um. Questão de natureza. Ou seja, nós somos inseparáveis. Olha que mistério grande. Eu estou aqui, meu Pai está no céu, está na glória, mas nós somos um. Continuando, somos um. Nós somos inseparáveis. Uma declaração de Jesus. Então, olha, né, o próprio Jesus se autodeclarando Deus. A consciência de Jesus, sua autoconsciência de quem Ele verdadeiramente é. E essa autoconsciência que nos quebra também, porque Ele tinha ciência de quem Ele era e o que Ele estava fazendo, e ele se rebaixou e não quis usar o seu poderio de Deus. Correto? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, ou seja, em igualdade de atividade. Deus trabalha, está trabalhando, não para, não descansa, e eu trabalho também com Ele. Enfim, quem me vê o Pai. Jesus fala assim, vocês querem ver Deus? Olhem para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai. Então ele está se referindo, eu sou da natureza do meu Pai, eu trabalho como meu Pai, eu sou igual ao meu Pai. As pessoas às vezes, né, talvez, como é que é Deus? O Islã não chama Allah de Pai, de forma alguma. É uma blasfêmia você chamar Allah de Pai. Allah é Deus, e Deus não pode ser chamado de Pai. E nós, cristãos, não tínhamos uma visão, Deus no céu, como é que é Deus? Aí Deus manda Jesus, olha, eu sou que nem Ele. Aí, gente, aquela figura que nós tínhamos de Deus, Deus raivoso, irado, e que manda fogo e que consome em Jesus, isso, e é Deus, é a figura de Deus. Eu lembro de Tiago, foi Tiago e João que foram para os irmãos de Trovão. É Tiago e João? É isso? Eu não estou lembrando dos irmãos, é o Tiago e o João que eram irmãos, né?
foram entrar numa aldeia dos samaritanos, os samaritanos não aceitaram eles, e eles voltaram cheios do poder de Deus na presença de Jesus, pulando, canela de fogo. Falou: Jesus, eles não te aceitaram. Moisés Pedro: não, antes que tu fale, Jesus, eu vou dar uma ideia aqui que eu estou sentindo que é de Deus. Eu vou dar uma ideia para ti. Lembra de Elias? Lembro. Servo. Não, pera, Jesus, vamos fazer igual a Elias. Vamos orar para mandar fogo do céu e matar todos esses miseráveis. Já que eles não querem te receber, e nós somos diferentes. Somos totalmente diferentes. Graças a Deus, né? A gente tem misericórdia daqueles que... Jesus falou: rapaz, vocês estão andando comigo, vocês conversam comigo, vocês comem comigo, levantam comigo, vão orar no monte comigo, vocês vê o negocinho brilhando, brincadeira, vê o negócio brilhando, vocês não entenderam nada ainda, vocês não entenderam por que eu vim, eu não vim condenar. O Deus, Criador dos céus e da terra, não veio condenar, não veio mandar para o inferno, e a gente manda tanta gente para o inferno diariamente. Ele não veio. E como diz Jonas, a salvação pertence a Deus. Cabe a Deus salvar e cabe a Deus julgar a salvação. Esse é um solo tão sagrado que eu tenho. É um solo muito sagrado. Salvação é um solo. A cristologia é um solo sagrado, mas a salvação é um solo muito sagrado. Você condenar uma pessoa para o inferno, gente, nós não temos nenhuma autoridade para fazer isso. Por mais errada que aquela pessoa esteja, você não tem autoridade divina para dizer: tu vai para o inferno, vai queimar no inferno. Porque você, como eu falei, você não conhece aquela pessoa por dentro, você não sabe como ela é. E muitas pessoas que não são da nossa igreja, não são iguais a nós, são às vezes até muito mais fiéis do que nós. Fiéis no sentido de graça, não de obediência à lei, mas de ser gracioso. Então, o Deus, aquele Deus que eles imaginavam abstratamente, que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu Deus. Mas nós vemos Deus em... Ele tentou se mostrar. Para quem? O Moisés? Aquele pessoal que receber Deus lá no mundo, não vai tudo, mas pode só tudo. Até aquele texto no original até é bem interessante, não sei se tu pode complementar alguma coisa, Sidney. Aquele texto no original, rapaz, é bem complicado aquele texto no original ali, não quer dizer costas, ele quer dizer outra coisa. Eu te colocarei acho que é Êxodo 33? Te colocarei na frente da rocha e por ti passarei e tal. E acho que a Bíblia diz que Moisés os deu pelas costas, né? Uma coisa assim. Mas no original é uma coisa bem diferente, assim, uma coisa bem interessante. Eu não estou lembrado, não posso errar, não vou falar na verdade, mas tem uma coisa. Mas ninguém nunca viu Deus. Até porque nós, nessa nossa natureza, não tem. Na verdade, se nós não conseguimos compreender Deus de maneira plena, com a nossa concepção, com a nossa mentalidade, imagina ver Deus. A gente não ia caber na nossa mente, meu Deus, limitadíssima. Então, mas só que daí fala lá. Êxodo 33, 22. 33, 22, legal. Quando minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Mas eu não sei, eu tenho que procurar, tá, André? No original, não sei se eu tenho um livro lá do Von Hag que ele fala alguma coisa disso, não lembro, mas eu vou dar uma olhadinha. Então, Deus, a gente não vê Deus, a gente vê Deus em Jesus. Até o Caio Fábio, que muitos têm, né, a versão, eu tenho muita versão com o Caio Fábio, tem muita coisa com o Caio Fábio que não bate, mas que ele é inteligente, ele é extremamente inteligente, absurdamente inteligente. Só que uma coisa que ele bate muito na tecla é a chave hermenêutica de Jesus. Que Jesus é a chave hermenêutica para toda a Sagrada Escritura. Claro que não pode ser só Jesus, tem várias chaves, né, para a compreensão das Sagradas Escrituras. Mas Jesus, ele compreende toda a Sagrada Escritura no sentido de que todo Deus que se revelou é revelado em Cristo, em uma única pessoa. O Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que criou o mundo em Gênesis, o Deus que chamou Abraão e falou com Abraão, o Deus que escolheu Jacó, o Deus que foi com Josué, e vem vindo, o Deus de Juízes, o Deus de Samuel, o Deus de Salmo, e vem vindo.
ele cabe, ele abarca, toda a plenitude de Deus abarca em Jesus. Está ali. Tudo, todo esse Deus de história de Abraão, Isaac e Jacó, esse Deus de história, ele se abarca em Jesus, ele culmina em Jesus. Toda a plenitude de Deus está ali. Quem vê ele, vê Deus. Ele é Deus. Meu Deus, é tremendo isso. Então quando você lê os evangelhos e vê Jesus tomando uma atitude, você não está vendo um simples homem, um revolucionário. Você está vendo o próprio Deus, Criador de tudo, falando assim: amem, perdoem, porque assim eu tenho perdoado, assim eu tenho amado. Naquela simplicidade toda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o eu sou. Olha lá, ó, como ele se refere sempre. O maiúsculo eu botei propositalmente, tá? Não está assim no texto. Então ele fala: eu sou o pão da vida. Parece um trocadilho de palavras, né? Interessante de Jesus, né? Ele está dizendo, né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então ele sempre se referindo e fazendo uso do eu sou. Olha que legal. Aqui que foi onde os fariseus ficaram fulos da vida. Então eu disse a vocês que vocês irão morrer em seus pecados, pois a menos que vocês creiam que eu sou, eu sei, falando, vocês irão morrer em seus pecados. Jesus disse a eles: verdadeiramente, verdadeiramente eu vos digo, antes de Abraão nascer eu sou. Gente, falar para um judeu isso. E antes de Abraão nascer ele era. É lindo. Jesus com a consciência da sua eternidade como Deus, em plena carne humana, falando com as pessoas: gente, eu criei tudo aqui, eu estive lá, eu estava lá, eu que fiz tudo isso. Meu Deus, é uma coisa que realmente, literalmente, só pela graça, para que nós possamos abarcar isso, compreender e viver. Porque não é só uma questão de compreensão de Jesus isso. Ah não, então Jesus é Deus, beleza. Mas é viver esse Jesus. E a gente vive. Isso não é por vontade sua. Não é pelo seu esforço, pela sua capacidade intelectual ou pela sua insanidade. Ah, é louco acreditar em Jesus. Não. É pela uma capacidade quase ou irresistível do Espírito Santo, falando: Ele que criou os céus, Ele que criou a terra, Ele morreu na cruz, rapaz, e Ele te viu lá na cruz aqui em pleno 2015, Ele te salvou, Vitor. Você está vendo isso? Estou, então me aceite. Não tem como eu não aceitar isso, eu aceito. E eu me rendo. É incrível. Até para nos salvar, como a gente não presta nada mesmo, até para nos salvar, Deus tem que abrir nossos olhos. Até para nos convencer do pecado, da justiça, Deus tem que abrir os nossos olhos. Nós sozinhos não somos nada. Nós não temos mérito algum diante do poder de Deus. Olha o que C.S. Lewis, citado por Franklin Ferreira, escreveu. Lewis, tremendo. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. C.S. Lewis. No mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. As comparações de Lewis é tremenda, né? Olha. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode protestar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas ninguém venha com paternal concedência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixa essa opção e não quis deixá-la como simples mestre. Ora, parece-me óbvio que ele não era e nem era um lunático nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador ou insólito que pareça, tenho de aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Deus chegou sobre a forma humana no território ocupado pelo inimigo. Tremendo. C.S. Lewis. Então, Jesus foi Deus, gente. Não tem como negar isso. As Escrituras nos afirmam
E não só a Escritura, a subjetividade, a nossa experiência com o Espírito Santo que nos revela, ele diz, ele é Deus. Ele não foi um mero revolucionário, um mero pensador. Pode falar. Outra coisa que o C.S. Lewis fala é o livro Cristianismo dos Simples, que ele cita isso. Isso, né? aham. Outra coisa que ele fala que é bastante interessante, que muitos dizem que Deus ele é fruto da mente humana para fugir da sua realidade, né? A sociologia, mas que o homem ele não teria capacidade de criar um Deus como o nosso Deus, porque nosso Deus é um Deus humilde. E se você for prestar atenção os gregos. Todas as mitologias, exatamente. Se você for estudar, independente da região, todos os deuses eles têm características humanas, porque eles são um retrato da própria humanidade. Mas perfeitos, né? Sim. Por isso que tem aquela expressão, rapaz, aquele homem é tão bonito, parece um deus grego. Isso. Porque os deuses gregos simetricamente são lindos, perfeitos. São lindos, são perfeitos, cada um, só que eles não. Seria impossível a mente humana criar um Deus capaz de se humilhar e amar tanto um ser tão inferior a ponto de se doar. Exatamente. Então é interessante. Meu Deus, mano, tem que começar a dar aula aí pra nós, né? Tremendo. É aquela questão que eu falei na última aula também. Quando você imagina Jesus, eu imagino Jesus, com um turbante branco, sentado num trono, com uma cara tranquila, os olhos, sei lá, né? E a gente imagina, a gente personifica esse tipo de Deus. Agora Deus personificou um Deus humano, com as características nossas, mas sendo Deus, para se comunicar conosco. Então, realmente, ele tem toda a razão, né? Porque se você fosse, se Deus dissesse assim, ó, Léo, eu vou te dar uma chance, rapaz. Cria um Deus aí pro mundo. Que tipo de Deus você ia criar? Qualquer um acha que ia fazer isso. Ninguém ia fazer um Deus franzino, um Deus que andasse descalço, um Deus que vivesse na roda dos pecadores comendo. Mas nunca ia ter o palácio dele intocável que só eu ia poder entrar. E o pior, esse Deus ia ser tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que ia ser parecido comigo. A gente tem essa capacidade de transformar Deus, como eu falei na primeira aula, né? As nossas características. Então realmente só pode vir de Deus. Leonardo Boff falou, e tão humano, tão humano, tão humano que ele era, só podia ser Deus. Só podia ser Deus. Tenho minhas ressalvas também com o Leonardo Boff, tá? Não sou seguidor dele, mas ele escreve muito bem sobre as questões éticas ambientais, eu acho bem legal. Não sou a favor da teologia dele. Não sou da teologia da libertação também. Apesar de me simpatizar com algumas questões sociais dela. Vamos ver o vídeo para nós encerrar? Meu Deus, minha mulher deve estar... Esse vídeo é rapidinho, gente. O som está funcionando, Léo? Tá, né? Ah, não tem internet? Tá meio ruim hoje. Então não tá pegando. Hoje tá meio ruim. Então vamos ficar sem vídeo. Eu posso passar para ti para tu botar no site lá? Para não botar no Face? Tá baixo, né? Não tá nem chegando aqui. Então tá, gente. Daí semana que vem então eu tenho mais 2 aulas. Qual que é o... Mais uma? O meio café. O meu café. O café vai ser com quem? De novo? Meu pai. O Bico me mata. Vamos se colocar de pé, irmão. Alguma dúvida? Uma dúvida? Confirmou, ele até me comentou, mas eu falei, será que eu nem vou falar nada, vou conversar com eles. Vídeo do LGD, qual é o nome do vídeo? É Talmidim, eu sou. Talmidim, eu sou. Mas tu bota lá pra mim, faz favor. Trazer o Gandra. Vamos trazer o Gandra também? Trazer o Gandra. Pra cristologia? É. Meu Deus do céu, aí tu quer me botar no chão, né? Hã? O Gandra? Ah, o Gandra é meu, foi meu professor do Novo Testamento. O Gandra é um ícone, mano. Você é um ícone, mano, não tem. Meu Deus, ele é. E corintiano, né? Gente boa. Quem é corintiano tá no céu já, tá? Só pra avisar. Capaz eu não vou, mano. Viu? Ó, deleta esse corintiano. Esse aqui pode ele estar escutando. Quando fala corintiano, não pip. Gente, então vamos tentar falar sobre os nomes dados a Deus, a próxima aula, algumas questões.
Seria legal também falar sobre um pouco da humilhação, mas vamos ver no que vai dar. Tá? Vamos tentar. Acho que posso ter esclarecido. Ô Vitor, tu tá seguindo a emenda do livro ali, né? Mais ou menos, é. Na verdade eu perguntei pro Samuel, tem que seguir a risca o livro? Ele falou assim, não, Vitor, ali é um pressuposto, tu parte dali. Essa era a minha dificuldade, às vezes, na aula de pós na Assembleia de Deus. É por isso que eu me sinto bem legal aqui. Que eu tinha que ler. Os irmãos cobravam, sabe? Tu começar a ler em sala de aula muito, torna muito cansativo. Muito cansativo. Tá suficiente? Tá, com certeza. Aula pra te concluir? Não, com certeza. Não, vamos ver. Aí qualquer coisa eu falo depois, aí qualquer coisa, não sei se dá tempo ainda. Tá. A gente vê. Então tá. Vamos orar então? Agradecer. Nenhuma dúvida? Vocês, depois tu bota lá isso aí que eu falei no começo. Orem por mim, irmãos, pelo meu emprego, por favor. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento tão agradável com os teus irmãos novamente, com a tua família, por cada um que aqui esteve, Senhor. Senhor, muito obrigado por estar cuidando das nossas famílias, porque nós estamos aqui cuidando, Senhor, e tentando zelar pela tua obra, pela tua palavra. Muito obrigado pela saúde que tu tem nos dado. E muito obrigado pela alegria de vida que tu tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pelo sopro de vida que tu tem nos dado, Senhor. Nós somos gratos e eternamente gratos a Ti, que Tu nos despeça na Tua segurança, na Tua paz, mas que a Tua vontade, acima de tudo, seja feita sobre nós, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, querido. Deus abençoe.